Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira, estamos aqui juntos mais uma vez com mais uma aula de Direito Eleitoral, 600 questões, da prática para a teoria. Nesta aula nós vamos continuar a nossa batalha de resolução de questões sobre composição da Justiça Eleitoral. Lembrando que a temática organização da Justiça Eleitoral, ela foi segmentada em 4 aulas. 2 serão sobre composição e 2 sobre competência. Essa é a parte número 2, tratando ainda questões sobre composição da Justiça Eleitoral. Tudo bem? Lembrando, se você ficar com alguma dúvida, não se acanhe, pode mandar para o e-mail cursosbrunooliveira@gmail.com. Se você ainda não me segue no Instagram para acompanhar as novidades do direito eleitoral, você já sabe que o Instagram é @professorbrunoeleitoral. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem? Tudo ótimo? Tudo maravilhoso? Vamos para a nossa primeira questão dessa nossa aula número 5. Lembrando que nesta aula, deixa eu só maximizar a tela aqui para vocês, nós estamos tratando especificamente dos artigos 118, ao 120 da Constituição, tratando sobre a organização da Justiça Eleitoral. No Código, nós vamos observar todos esses artigos, o 12 ao 21, o 25 ao 28, os artigos 32 ao 34 e o 36 ao 39. Abordaremos, então, a composição dos órgãos da Justiça Eleitoral, descobrindo aí o que compõe o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e também as juntas eleitorais. Esse é o nosso desafio. Então, vamos, obviamente, aqui já para a primeira questão desta aula, seguindo a sequência de questões. Essa é a questão de número 61, tudo bem? Então, você precisa, nesta aula, recapitular toda a composição da Justiça Eleitoral. Esse é o nosso objetivo neste momento. Certinho? Vamos, então, para a questão de número 61. Vejam, essa questão foi cobrada em 2018 pela banca FEPESE. Compõe toda a Justiça Eleitoral os seguintes órgãos conforme a Constituição Federal. Então vamos recapitular aqui, pessoal, o seguinte. Quais são os órgãos da Justiça Eleitoral? Vou usar uma outra cor para ficar bonitinho, Nós temos o TSE. O TSE é um órgão de cúpula, órgão de cúpula. Esse órgão é o órgão máximo, é a instância máxima da Justiça Eleitoral. É claro que é importante salientar aqui que existirão decisões no TSE que serão possíveis de recursos. Esse recurso ele vai ser destinado a um órgão que não pertence à Justiça Eleitoral, que é o STF. Então, das decisões do TSE, em regra, elas são irrecorríveis, mas a depender do caso, é possível recurso ao STF. Recurso que pode ser o extraordinário ou recurso ordinário constitucional. Mas quando estudarmos recursos, nós vamos detalhar melhor essas duas modalidades, certo? Então, nós temos o TSE, é um só, sede na capital federal, sede em Brasília. Temos como instância intermediária os tribunais regionais eleitorais, ok? Nós temos os juízes eleitorais, que são os juízes que representam, que tomam conta, exercem jurisdição. Onde, pessoal? Vão exercer jurisdição em uma zona eleitoral. Nós vimos na última aula que a zona eleitoral é uma divisão geográfica eleitoral, que exerce jurisdição, pode representar a área de um município, mas pode ser que em alguns municípios nós tenhamos mais de uma zona eleitoral, esse não é o problema, tá bom? E temos ainda um órgão que é temporário,
que são as juntas eleitorais. Esses são os órgãos da Justiça Eleitoral que nós vimos a observar tanto a Constituição Federal quanto também o Código Eleitoral. Ok? Entendido? Até aqui tudo certo? Muito bem, vamos avançar. Então, quais são os órgãos da Justiça Eleitoral? A letra A diz o Tribunal Superior, ok. Os tribunais regionais eleitorais, ok. E os juízes. Tudo bem, está correto. Só que essa questão, ela vai exigir de nós qual é a alternativa que completa esses órgãos da Justiça Eleitoral, que nos apresenta os órgãos de forma completa, ok? Veja que a letra A ela não trouxe de forma satisfatória todos os órgãos. Vamos agora à letra B. STF. O STF não pertence à Justiça Eleitoral. O TSE sim, tribunais regionais eleitorais também, juízes eleitorais, juntas eleitorais. Não poderá ser a letra B por conta do STF. Letra C. Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, vamos eliminar. TSE, ok. Tribunais regionais eleitorais, ok. Juízes, ok. Mas ficou faltando quem? As juntas. Letra D. O STF, não. Superior Tribunal de Justiça não pertence à Justiça Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, ok. Tribunais Regionais Eleitorais e Juízes Eleitorais. Juntas pertencem? Não. Juntas não. Letra E. Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, Juízes Eleitorais e Juntas Eleitorais. Veja que agora completa todos os órgãos da Justiça Eleitoral. Se vocês quiserem anotar, é o artigo 118 da Constituição Federal, questão 61. Temos aqui já a alternativa correta, que é a letra I. Tudo bem? Vamos agora para a questão 62. Questão 62 é uma questão na modalidade certo ou errado. As juntas eleitorais, lembrando que as juntas são órgãos temporários, e quando essas juntas são constituídas? Até 60 dias antes das eleições. Até 60 dias antes das eleições. São órgãos de primeiro grau de jurisdição, que se a gente pensar naquela pirâmide da organização da Justiça Eleitoral, as juntas, elas estarão aqui junto com os juízes. Então, aqui nós temos o primeiro, a primeira instância, aqui a segunda e aqui a terceira instância. Então, são sim órgãos de primeiro grau de jurisdição da Justiça Eleitoral, compostos por 3 ou 5 membros, sendo um deles o presidente, um juiz de direito. Então, vamos recapitular como é a organização da Junta Eleitoral. Lembrem-se o seguinte, a Junta Eleitoral ela é um órgão colegiado composta por um juiz de direito. Esse juiz de direito ele vai ser o presidente da Junta Eleitoral e mais 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Vamos anotar isso? Sobre a composição da junta, eu tenho um juiz de direito. Esse juiz de direito é o presidente da junta. E nós temos ainda 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Por isso que a questão mencionou que eu tenho aqui na composição da junta eleitoral 3 ou 5 membros. Por quê? Se eu tenho 2 cidadãos nesta junta, 1 mais 2, 3 cidadãos. Se eu tenho
5 membros na junta, eu tenho um juiz de direito, que é o presidente da junta, mais 4 cidadãos de notória idoneidade. Então, a afirmação, a questão trouxe uma afirmação correta. Questão 62 está verdadeira. O artigo de referência para consulta, nós vamos observar o Código Eleitoral, artigo número 36. Então, Código Eleitoral, artigo número 36. Até aqui tudo bem? Até aqui tudo certo? Beleza? Podemos avançar. Vamos para a próxima questão agora, de número 63. Questão 63 foi cobrada em 2017 pela banca Consulplan. Vejam, sobre o tratamento que a Constituição da República Federativa do Brasil dá aos tribunais regionais eleitorais, analise as afirmativas a seguir. Número 1. Haverá um tribunal regional eleitoral apenas na capital de cada estado. Aqui foi um peguinha, né? Porque, de fato, eu tenho TRE em cada uma das capitais dos estados brasileiros. Tenho na Bahia, em Salvador, tenho em Minas, Belo Horizonte, tenho em Goiás, Goiânia e assim sucessivamente. Só que essa assertiva número 1 tem um problema. Não é apenas na capital de cada estado que eu vou ter um TRE. Eu tenho um TRE na capital de cada estado e também no Distrito Federal. Então vamos aqui corrigir. Não é apenas na capital de cada estado. É na capital de cada estado e no Distrito Federal. A assertiva número 1, portanto, ela está incorreta. Artigo 120, Constituição Federal. Ok? Então, eu tenho na capital de cada estado e Distrito Federal. Número 2. Cada Tribunal Regional Eleitoral, em sua composição, tem 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, mediante eleição pelo voto aberto. Vamos recapitular como que é a composição dos TREs? Eu tenho 2 desembargadores, que são aqueles juízes de direito que ascenderam na carreira por antiguidade ou merecimento, 2 desembargadores que são indicados aqui, eleitos, né, pelo Tribunal de Justiça. Eu tenho 2 juízes de direito, também indicados pelo Tribunal de Justiça. Eu tenho um juiz federal ou juiz do TRF, se aquele estado ele for sede de TRF. No Brasil nós temos só 5 estados, agora Minas, que é o 6º que foi aprovado, e 2 advogados. Esses advogados eles são indicados pelo Tribunal de Justiça e nomeados pelo Presidente da República. Muito cuidado aqui, porque mesmo que trata-se de estado, não é o governador que nomeia esses advogados, tá bom? Agora, quando a gente vai dirigir a questão, fala que tem, de fato, 2 juízes dentre desembargadores do Tribunal de Justiça, só que aqui está falando que eles são eleitos, vejam, por voto aberto. Não, na verdade, a eleição desses desembargadores é por voto secreto. Então, vamos corrigir aqui. Não é voto aberto, é voto secreto, tornando a afirmativa número 2 também incorreta. Artigo, agora é Constituição, tá? 120, parágrafo 1º. A número 1 também foi Constituição, mas só para vocês não procurarem em lugar incorreto para não ter problema depois, tá bom? Então, pessoal, assertiva número 2, anotem aí, por favor, ela está incorreta. Agora vamos para a terceira assertiva. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá o seu presidente e o vice-presidente. Como se trata de um órgão colegiado, eu tenho funções diretivas. E quais são essas funções diretivas no TRE? Nós temos o presidente e o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral e eu tenho o corregedor regional eleitoral, tá bom? Então, voltando aqui à questão, vejam só.
O tribunal, então, vai eleger o seu presidente e o seu vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral dentre os desembargadores. E aí, dentre os desembargadores, sim ou não? Certíssimo. Então vamos anotar: presidente e vice do TRE dentre os desembargadores. Quantos desembargadores são? 2. Um vai ser o presidente e o vice. Só que, professor, você afirmou que nós temos um outro cargo de direção, que não é um cargo de direção, mas é uma outra função importante no TRE, que é o da Corregedoria Regional Eleitoral. O corregedor regional eleitoral, na maioria das vezes, na maioria dos regimentos internos, ele acumula a função de vice. Então, o vice, além de ser vice, é corregedor regional. Mas não são todos os regimentos. Por isso que na hora de estudar para a TRE, você tem que se preocupar com a leitura do regimento e identificar quem é esse corregedor, certo? Então, ele pode acumular com o vice na grande parte dos regimentos. Essa é a outra função importante a ser aqui observada. Assertiva número 3, tem algum probleminha? Nenhum. Artigo 120, parágrafo 2º da Constituição Federal. Deste modo, estão corretas, ou está correta, no caso aqui, né, apenas quais afirmativas? 1 a 3, 1 e 2, ou 2 e 3. Claro que somente a terceira assertiva está verdadeira, por isso que vai ser o nosso gabarito a letrinha B de Bruno, né? Somente a letra B está correta, é o nosso, portanto, gabarito. Podemos avançar, pessoal? Vamos para a próxima